Oi, turma. Do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca, no texto O que Restou. É uma introdução ao texto A Expressão Corporal do Amor. Então vamos lá. Certa vez, uma senhora narrou-me seu problema conjugal. Falou que o relacionamento afetivo com o marido, com quem estava casada havia 15 anos, ia de mal a pior. Sentia que o marido não a desejava mais, que ficava mais tempo no bar com os amigos do que com ela. Desconfiava que ele a estivesse traindo. Olhei aquela mulher e notei seu rosto enrugado, os cabelos desalinhados e sem corte, as unhas sem trato, as vestes desajeitadas. Aparentava, enfim, uns 50 anos de idade, 10 a mais do que de fato tinha. Ela estava muito magoada com o esposo porque afirmava que depois do casamento havia se dedicado completamente às tarefas domésticas, aos filhos e agora se sentia abandonada. Perguntei-lhe como ela era quando conheceu o marido. Ela esboçou um triste sorriso, seus lábios quase se abriram e uma nuvem de pensamentos rondou sua cabeça. O passado veio-lhe à mente e pôde recordar com algumas lágrimas no rosto que era outra pessoa, bem alegre, festiva, dinâmica, gostava de passear, dançar, cantar e estar sempre bem arrumada, ainda que se vestindo com simplicidade. Indaguei-lhe, então, onde estava aquela mulher de outrora. Ela, aos prantos, desabafou. Aquela mulher morreu. Hoje somente restou a dona de casa. Então vamos lá, vamos entender o contexto, né? A expressão corporal do amor. O toque de amor bate fundo, lá dentro da alma. Usem os tapinhas nas costas, os abraços vigorosos, os beijos de boa noite e suaves cosquinhas para reassegurar, fortalecer e confortar. O toque diz eu te amo de infinitas maneiras. Cas Dotterweg, eu acho que é assim que pronuncia. O amor não se expressa apenas por palavras ou pensamentos. Até o silêncio pode estar cheio de amor. O compositor Lulu Santos sabia disso quando compôs a música Certas Coisas. Há um trecho que diz: eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia. No entanto, o amor também não se esgota no silêncio. Aliás, nunca se esgota. Gestos também expressam amor. E como expressam! Por vezes as palavras não bastam. É como se elas não tivessem fôlego para escalar a montanha. Só o corpo pode falar nessas horas. É possível que seu familiar aprecie mais gestos do que palavras. Às vezes, nosso toque fala mais do que um livro de poesias. Ora, que mais não faz o poeta senão tocar almas? Talvez não baste que se diga ao cônjuge que o ama. É preciso demonstrar esse amor com um abraço, fazer-lhe massagem, beijá-lo, alisar seus cabelos, passear de mãos dadas. Essas também são formas importantes de comunicar os nossos sentimentos. Vamos lembrar que a pele é o maior órgão de nosso corpo. Por isso, a medicina já admite que a falta de contato humano pode levar a pessoa a um profundo isolamento e à doença, até mesmo à morte, afirma o cientista norte-americano Dan Ornish. A necessidade do toque também é essencial no relacionamento com os filhos. Arriscaria dizer que hoje muitas crianças sofrem de anemia epidérmica. Quando abraçadas pelos pais, quando acariciadas, as crianças sentem que são amadas e aceitas, fortalecendo-lhes a autoestima e favorecendo-lhes a saúde. O Dr. Onish refere-se a estudos que demonstram os benefícios do contato físico em recém-nascidos. Num hospital em Miami, bebês prematuros que receberam 3 massagens carinhosas da mãe por dia durante 10 dias ganharam peso em tempo de 47% menor e deixaram o hospital 6 dias antes do tempo normalmente esperado. Se o toque carinhoso pode trazer benefícios para a saúde física, que milagres não poderá realizar pela saúde emocional de nossos familiares? Outro fator importante para a comunicação afetiva será lembrar da pessoa com quem seu cônjuge se casou.
É claro que essa pessoa é você. Entretanto, a pergunta que se deve fazer é o quanto há hoje em você daquela pessoa. Ao longo do matrimônio, marido e mulher, em regra, vão se distanciando da pessoa que conquistou o ser amado. Já não cuidam da aparência, já não vigiam tanto o vocabulário diante do cônjuge, abandonam a cortesia, o perfume, o abrir a porta do carro para a mulher sair, o se arrumar para receber o esposo, enfim, esquecem que o amor também se expressa nos pequenos detalhes. Na história contada no início desse capítulo, podemos perceber que a mulher dera mais importância à casa que o marido. Essa senhora esqueceu-se de que o esposo se casou com ela e não com a casa. Em vista dessa concepção errônea, Carlos Torres Pastorino comenta: o marido tem a surpresa de, ao chegar em casa, encontrar esta brilhando como um brinco e deparar com a esposa despenteada, de roupão, sem pintura e jogada sobre uma cadeira. Conforme já nos referimos, expressamos também o nosso amor pela forma com que nos vestimos e nos apresentamos perante o cônjuge. Imagine que você pretenda rever um velho amigo. Telefona para ele e diz que deseja visitá-lo. Ele aquece, você vai visitá-lo, contudo, ele o recebe despenteado, metido num pijama desbotado, cheirando a gordura e bocejando a todo momento. Ora, parece claro que seu amigo não gostou da visita. Agora transporte essa cena para o lar. Marido e mulher se encontram todos os dias, mas estão juntos apenas alguns momentos, poucas horas talvez. E nesses raros instantes esquecem da sedução e da conquista, reputam que tais comportamentos somente eram importantes durante o namoro. Aí reside um dos graves entraves para o sucesso na vida conjugal. Continuamos lembrando, o casamento é um ponto de partida. A sedução precisa ser cultivada, o cônjuge necessita ser conquistado a cada dia. Fascinar o parceiro deve ser um trabalho diário. Quando esquecemos esses aspectos, a rotina passa a sufocar a vida conjugal. A mesmice leva o casamento à beira do precipício. Surpreenda o cônjuge, cuide da aparência, mantenha o romantismo nos tempos iniciais, fique atraente para ele, pois tudo isso vai mostrar-lhe o quanto queremos aproximá-lo de nós. Tenha também um espírito alegre, otimista. Ninguém aprecia estar ao lado de pessoas lamuriosas. Estudos realizados com casais que viviam juntos há mais de 40 anos demonstraram que o bom humor dos cônjuges foi decisivo para o sucesso do casamento. O bom humor quebra a mesmice das relações e suaviza as situações adversas. Expressamos o nosso bem-querer por meio do sorriso. Como é bom acordar com alguém sorrindo para nós. Contudo, não podemos apenas cobrar o sorriso alheio. Precisamos também dar o primeiro passo. Foi por tal razão que Chico Xavier afirmou: um dos maiores pecados do mundo é diminuir a alegria dos outros. E quantas vezes em casa apagamos a alegria do familiar? Acordamos de mau humor, irritados, quase nem falamos com as pessoas à nossa volta, saímos para o trabalho e nem um bom dia damos ao cônjuge. Somos implicantes, exigentes, severos juízes, trazemos a face congestionada pelas tensões do cotidiano, descarregando nossos conflitos no companheiro que divide conosco a caminhada. Somos muito afetuosos com os companheiros de trabalho, porém dentro do lar mostramos a cara fechada. Ouço de muitas mulheres que elas adorariam ser tratadas da mesma forma que os maridos tratam as amigas. Muitas vezes, quando chegamos em casa, a alegria sai pela porta dos fundos. Todos ficam aflitos com a nossa presença. Confesso que sobre o assunto tenho aprendido muito com minha cadela, a Lua, que ao me ver todas as manhãs faz uma festa de comover o coração. Quando chego do trabalho é outra alegria. Abana o rabo, deita-se no chão, enrola-se no meu pé. Faz de tudo para expressar que está feliz com o meu regresso. Vejo como hoje as pessoas estão se entregando à criação e ao cuidado de animais, provavelmente porque as relações humanas estão por demais saturadas de egoísmo. Tenho visto também psiquiatras receitando a pacientes depressivos que tenham animais de estimação. Perguntei a um deles o motivo da prescrição. Respondeu-me que era uma forma de o paciente desenvolver algum tipo de vínculo afetivo, condição fundamental para o restabelecimento da saúde emocional. Não aguentei a resposta e tornei a perguntar o motivo pelo qual ele não receitava relacionamentos humanos. A resposta foi curta: os homens estão ficando muito exigentes.
Fiquei a meditar e pude concluir que poderíamos aprender, não só com os bichinhos, mas também com as crianças. Penso que nosso afeto envelheceu demais. Precisamos resgatar a criança interior que mora em cada um de nós, tendo menos exigências, mais alegria, menos preconceitos, mais entrega. Não por outra razão, Jesus considerou que o reino de Deus seria para aqueles que se parecessem com as crianças, puras de coração, alegres, entusiastas, sinceras, francas, meigas e prontas para amar. Será que nosso amor não anda caduco, algo endurecido por falta de lubrificação nos olhos da alegria e no contentamento? O amor é fluido, leve, livre e marcantemente feliz. Quem ama, pois, tem o rosto de criança, parece anjo, perde a noção do tempo, nem fome sente. Creio que precisamos rejuvenescer a nossa forma de amar, sorrir, abraçar, dançar, cantar, andar de mãos dadas. São verbos que, se conjugados, poderão curar a nossa família do tédio em que ela se encontra. Por que não tenta agora? Amanhã pode ser tarde. Para pensar, com Emmett Fox. Não existe dificuldade que o amor não supere. Não há doença que o amor não cure. Não há portas que o amor não abra. Não importa quão profundo seja o problema, quão difícil seja a situação, quão apertado seja o nó, quão grande seja o erro, o verdadeiro amor cura tudo. Se você pudesse amar o suficiente, seria a pessoa mais feliz e poderosa do mundo. Gente, texto grande, mas muito, 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 muito bom. Amei. Eu não sei se é porque eu me identifico também, né? Sempre algo que é bom pra gente é porque a gente se identifica, a gente encontra parâmetros dos acertos que nós tivemos, né? A gente se afiniza com o texto, então isso dá aquele reforço do tipo assim, você estava no caminho certo. Isso me deixa muito feliz. Quando eu encontro um texto que eu falo, poxa, nisso pelo menos eu acertei, eu fico muito feliz e fico muito grata porque é uma experiência de vida que deu certo. Agora, ao contrário, sempre dá uma entristecida, né? Aquela coisa do tipo assim, eu errei, então eu tenho que corrigir, vai dar um certo trabalho, mas vamos lá, né? Aqui nesse ponto, graças a Deus, eu creio que todas as pessoas que passaram pela minha vida, dentro do contexto familiar, dentro do contexto de trabalho, que são pessoas sérias, que são pessoas dedicadas, dentro do meu contexto de trabalho, eu já encontrei muita gente que não vale a pena nem comentar, infelizmente. Mas dentro do meio que eu trouxe para desenvolver trabalhos comigo, as pessoas eram alegres, dedicadas, aquelas pessoas que sempre faz o a mais, né? E a gente sempre fazia isso com muita alegria, com muita dedicação e sempre com muita criatividade. As aulas que eu desenvolvia com as crianças através das parcerias que eu fiz, sempre eram aulas uma diferente da outra, uma mais doida do que a outra, né? Tem o Cabo Ramsés mesmo, ele é de Franca, ele veio fazer um trabalho junto com a gente aqui e ele fala que aquela professora é maluca, né? Ele não nem falava Patrícia, ele falava a professora é maluca, porque a gente sempre fazia coisas assim bem diferente mesmo, cada dia na sala de aula era um dia diferente. O meu aluno chegava na porta da sala, ele não falava só bom dia para mim, como ele falava, professora, bom dia, o que vai ter hoje mesmo que a senhora vai aprontar? Então, assim, isso me traz um refresco na alma, né? Porque eu falo, poxa, são coisas que você faz com todo carinho, com toda dedicação e que dá resultado. E que ao longo do tempo as pessoas não esquecem, aquilo faz sentido para elas ao longo da vida inteira. E sempre que recordam como eram as minhas aulas, mesmo as parcerias ou os meus alunos, isso me enche a alma de muita paz, de muita alegria, porque é o dever bem cumprido, né? E isso eu trazia também para dentro da minha casa. Meu marido, como eu já falei aqui em outros vídeos, ele chegava em casa, o móvel nunca estava no mesmo lugar, a não ser que fosse um móvel modulado, né, que é mais pesado, que não tem como você tirar de um lugar e colocar no outro. Mas quando ele chegava em casa, logo no começo do nosso casamento, que eram móveis tipo Casas Bahia, né, que é móveis papel, dava para arrastar, eu tirava sempre uma cômoda de um lugar, colocava no outro. Grávida, tomei bronca dele, porque ele chegava em casa e falava, Patrícia, você não pode fazer esforço, você fica tirando as coisas do lugar. Então, assim, sempre eu procurei fazer alguma coisa diferente. Eu fazia trilha dentro de casa, quando eu ia dar um presentinho, por mais simples que fosse, eu fazia aquelas dicas, né? Vá no quarto. Aí chegava no quarto, achava o papelzinho, agora vai embaixo da cama. Aí embaixo da cama pegava outro papelzinho,
Agora vai lá dentro do armário, ia no armário outro papelzinho, vai na cozinha, embaixo da pia. Aí eu ia fazendo todas aquelas dicas, tal, né? A caça ao tesouro, até chegar no presentinho, que por mais simples que fosse, às vezes era um bombom. Mas a pessoa tinha aquele trabalho dentro de casa, né? Aquela brincadeira de descobrir onde estava o presentinho que eu tinha comprado, né? Tinha feito para aquela pessoa. Seja meu marido, um namorado, meu filho, eu sempre fiz isso dentro de casa. A gente acordava de manhã, na época que o Rafael era pequenininho, meu filho, a gente levantava da cama já um batendo no outro, um derrubando o outro da cama, ou então pegando um copo d'água, jogando no rosto, sabe? Acorda, tá na hora, né? Aquela palhaçada toda. A gente não se importava que ia sujar a casa, depois a gente limpava, depois a gente secava. Banho de mangueira, então quantos banhos de mangueira a gente não tomou e deu um no outro aqui? Final de ano, que era férias, né? Minha, do meu marido. A gente ia lavar quintal, pronto, era banho de mangueira direto. Não tinha piscina, não tinha como se divertir, não tinha dinheiro para sair. A nossa diversão era dentro de casa, a gente inventava. Bolinha de sabão, né? Meu marido uma vez foi soltar pipa com meu filho aqui do lado, cortaram o pipa do meu filho, ele entrou em casa chorando, aí eu já falei, não vai ter mais pipa dentro dessa casa aqui. Não quero ver ninguém chorando. Então a regra aqui dentro de casa era sempre sorrir. A regra aqui dentro de casa era sempre fazer coisas saudáveis, para poder brincar e se divertir, e com pouco ou muito que tinha, era alegria. A nossa vida dentro de casa sempre foi com muita alegria. E isso eu levei depois para os outros relacionamentos, para os namoros que eu tive, que por mais desequilibrados, né, esses altos e baixos que eu vivi não foram fáceis, mas eu sempre procurava agradar o parceiro, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que o sexo ele tem que estar mesmo na ativa dentro do relacionamento, você não pode deixar isso cair. Ah, Patrícia, mas não é o principal, o nosso principal é o espírito, a gente tem que desenvolver o nosso espírito. Nós estamos desenvolvendo o lado espiritual, sim. Mas se a gente não estiver feliz com o nosso físico, o espiritual fica triste, ele murcha também. Então faz parte desse momento no qual nós estamos o sexo, mas não o sexo desenfreado, promíscuo, como muitas pessoas falam, né? Tem aquele ditado aí que algumas pessoas utilizam que é do tipo assim, solteiro sim, mas sozinho nunca. Isso significa que a pessoa está sempre pulando de galho em galho, procurando a sua autoafirmação, né? Vive enfurnado dentro de uma academia, criando músculo, tomando massa, na frente de um espelho. Ah, hoje está um pouco mais para baixo, eu tenho que subir isso aqui, tem que esticar, tem que fazer acontecer. Isso não é felicidade com o corpo. Felicidade com o corpo é o toque, é você se sentir amado. Isso é uma felicidade que não tem tamanho. Então você ser uma pessoa que chame a atenção do teu parceiro, que desperte nele o amor, o carinho, a vontade que ele tem de ficar pertinho, de colar em você. Então isso não tem problema nenhum dentro de um relacionamento. Você tem que ser criativo, tem que aquela coisa, né? Sempre fazendo a mesma posição, o ato sexual, ou sempre fazendo no mesmo lugar, ou sempre com hora marcada, dia marcado. Isso vai cair numa rotina que chega um dado momento que ou a mulher ou o homem fala, meu Deus, é hoje, né? Hoje eu tenho que ir lá e dar conta do meu recado. Ou seja, passa a ser uma obrigação e não um carinho, e não o desejo de estar próximo do outro, de querer o corpo do outro, de querer se beneficiar daquele momento, que é um momento de luz, que é um momento de energia, que é a mais poderosa que nós temos, inclusive, que é a energia sexual. Mas ela tem que ser uma troca. Se a energia sexual for dispensada de uma pessoa para outra e a outra não estiver recebendo, não for receptiva àquela energia e ela também não te devolver essa energia boa, a própria espiritualidade inferior se beneficia com isso, porque são aqueles espíritos que a gente diz que são os vampiros. E esses espíritos que são vampiros de energia, eles acabam criando raiz na sua casa. Eles ficam ali sempre predispostos a arrumar uma confusãozinha entre o casal, porque eles não querem que o casal esteja unido, esteja, como que eu posso dizer? Esqueci a palavra agora que a gente pode usar. Que o casal esteja sintonizado um com o outro. Por quê? Se o casal estiver sintonizado, se o casal estiver realmente ligado um ao outro, o que tiver aí fora não dá pitaco.
não consegue entrar, não encontra uma brecha para poder se aproveitar daquela energia. Então o casal está protegido. Agora, quando o casal está desprotegido, quando o casal permite a entrada de espíritos inferiores no seu lar, na sua casa, nos seus pensamentos, agindo de acordo com a vontade deles e não com as suas vontades e não de acordo com os seus desejos, aí a porca torce o rabo. Porque esses vampiros, eles vivem de energia. Eles vivem sugando energia. E a energia sexual é a mais forte e potente que eles precisam para se manter. Então, eles vão fazer de tudo para combater aquele casal. Eles não querem que o casal se separe, mas eles não querem que o casal tenha sintonia, equilíbrio, harmonia, porque isso atrapalharia eles de invadir o meio desse casal. Então, eles querem manter o casal junto, aos trancos e barrancos, mas que quando esse casal tem o ato sexual, eles possam sugar essa energia. Olha como isso é grave. Então, o casal tem que ter criatividade, amor, carinho, alegria, envolvimento, mas deve se proteger. E a proteção está justamente nisso, nessa troca de energia verdadeira. E como que se faz a troca de energia verdadeira entre um casal? Amor, respeito, né? O homem respeitando a sua esposa, não dando brecha para outras mulheres, para tentações, para qualquer tipo de desequilíbrio que venha trazer esse mal para dentro do seu lar. A mulher, a mesma coisa, respeitando o seu parceiro, se vestindo, se cuidando para o seu homem e não para outros, né? Eu conheço casais que a mulher, ela se emperequeta toda, ela se fica toda lindona e tal, mas eu não sei se é por uma questão de insegurança, do tipo assim, olha, já que você, meu marido, não me dá valor, os outros homens estão me vendo, né? Então, cuidado. Já que você não quer, tem quem queira. Então, tem casais que estão juntos, mas existe aquela coisa da rivalidade entre eles, né? Quem pode mais, quem chama mais atenção lá fora, quem é o mais gostoso, quem é o mais poderoso, é uma competição de poder. Isso é completamente desvinculado ao amor. Isso é completamente desvinculado ao que é um relacionamento sério, amoroso, respeitoso. Então existem hoje diversos tipos de relacionamentos que chegam a ser doentios. Estão juntos por mera conveniência, né? Seja uma conveniência material, financeira, seja até aquela velha história, eu estou junto com meu marido por causa do meu filho, ou então eu estou junto com a esposa porque tem uma família por trás disso, a família vai me cobrar, então a gente vai levando. Qualquer tipo de desculpa que o casal tenha para se manter unido, que não seja o verdadeiro amor, a verdadeira dedicação um ao outro, que viva mesmo em parceria, de carinho, de respeito, de dedicação um ao outro, se não for isso, gente, esquece, não é casamento, não é união. Isso daí é simplesmente um poço de tudo que é ruim e que atrai coisas ruins. É você se enfiar cada vez dentro de um buraco e quando tudo isso terminar, quando você chega no plano espiritual, você fala, meu Deus, quanta burrada eu fiz. Muitos espíritos chegam do outro lado e falam assim, nossa, se eu soubesse que eu estava fazendo isso comigo e com a minha parceira ou com o meu parceiro, eu jamais teria feito. Se arrependem muito pelo tempo, pela falta de dedicação real na transformação íntima e na transformação daqueles que estavam em sua volta e que era da sua responsabilidade, porque todas as pessoas com quem a gente se envolve, elas se tornam, sim, parte da nossa responsabilidade. Né? Eu sempre gosto de citar a obra do Pequeno Príncipe, né? Ele fala, nós somos responsáveis pelo que nós cativamos, e nós somos mesmo. Quem puder, leia Saint-Exupéry, é o nome do autor Pequeno Príncipe. Quem puder, pegue essa literatura. Aparentemente é uma literatura infantil, mas ela não é totalmente infantil, não. Ela tem profundas reflexões filosóficas ao qual a gente consegue entender, né, internalizar a importância e a diferença de um ser para o outro e aquilo que nós temos que trabalhar dentro de nós para que a gente seja realmente uma pessoa boa, uma pessoa de valor e aqueles que estão em nossa volta também sejam para nós pessoas especiais, tanto quanto nós desejamos ser especiais a essas pessoas. Então, o Pequeno Príncipe é show de bola. Quem puder, faça a leitura dessa obra, que ela é maravilhosa. Não é uma obra espírita, porém ela tem
profundas reflexões filosóficas, e a doutrina espírita ela é ciência, filosofia e religião, nós sabemos disso. Então, onde houver aqueles debates filosóficos que fazem com que a gente reflita sobre a nossa vida, a importância dela e a vida daqueles com quem a gente convive, isso faz a gente se tornar um ser melhor. Então, filosofia, Pequeno Príncipe, é muito bom. Façam isso. Vão ler que vocês vão entender isso que eu estou dizendo agora. E dentro da nossa família, dentro do nosso contexto social, de trabalho, ou seja lá onde nós estivermos, com quem nós estivermos, o que a gente precisa entender. O toque é toque físico, com respeito, o toque é o toque no espírito, o toque é no emocional, o toque é no psicológico. Então, que tipo de toque nós estamos tendo em relação ao nosso próximo? Qual é o tipo de toque nós estamos permitindo que o próximo tenha em relação a nós? Então, vamos refletir nesse texto, né, a nossa importância enquanto espírito e o que nós estamos plantando na vida de cada um. O que nós estamos semeando de bom na vida de cada um. Quando a gente desencarnar, por exemplo, que a gente estiver indo lá para o plano espiritual, as pessoas que estiverem aqui, que tipo de oração elas vão estar fazendo para nós? O tipo assim, vai logo, que Deus leve, né? Foi tarde. Ou aquele tipo de oração assim, poxa, ela brincava tanto, ela era tão alegre, nossa, ela era uma pessoa assim, que tudo que você pedia para ela, ela sempre tinha uma boa palavra para te dar. Ela era uma pessoa assim, que não tinha tempo ruim, nossa, ela passava por cada uma e nem parecia, porque ela estava sempre motivada, sempre fazendo alguma coisa, ela nunca parou. Ou ela é aquela pessoa que era hard, aquela pessoa que, nossa, ela estava sofrendo tanto, foi um alívio a morte dela, né? Nossa, agora ela vai descansar. Que tipo de conversa vai ter quando você desencarnar? O que as pessoas vão dizer a seu respeito? É saudade? Ou elas vão falar assim, ufa, graças a Deus, foi, acabou. Gente, isso é muito sério. A gente pensa que não, a gente leva um pouco pro lado da palhaçada, né, da brincadeira, mas isso é muito sério. Dentro da família existem pessoas que são um alívio quando elas saem de cena. E dentro da família existem pessoas que vão fazer falta eterna. Que todos os dias você gostaria de acordar e olhar para aquela pessoa e ver aquele sorriso de novo, porque ela só sabia sorrir. O meu pai tinha uma coisa, né, que mesmo doente, ele falava para mim assim, a gente tem que sempre estar sorrindo. Eu falava para ele assim, velho, mas tá sempre sorrindo, né? Ele falava assim, a gente tem que aproveitar, né, filha? Enquanto tem dente, a gente tem que sorrir. Então, meu pai, assim, é o tipo do cara que nunca tinha tempo ruim. Ele começou a ter os tempinhos ruins dele já no finalzinho da vida, porque ele estava se entregando, foi naquela época do Covid, ele sempre foi uma pessoa muito comunicativa, sempre no meio dos outros, dando risada, brincando. E aí veio aquele isolamento total, ele com idade, doente, trancado dentro de casa, ele acabou se entregando para depressão e isso agravou o problema de saúde dele. Meu pai veio a desencarnar. Então, no finalzinho da vida dele, ele estava depressivo, mas meu pai foi um cara assim que independente do tempo, tinha dinheiro, estava feliz, não tinha dinheiro, estava feliz. Eu estava guerreando com a minha mãe, estava feliz, estava em paz com a minha mãe, fazendo comida na cozinha, um encrecando com o outro por causa da panela que estava mal lavada, alguma coisa assim. Eles estavam sempre ali, juntos e felizes. Então, o meu pai é um grande exemplo para mim, assim, de que tempo ruim ou bom não interessa. Você tem que estar sempre mostrando o seu sorriso, né? Aproveitar enquanto tem esses dentão aí. E isso fez com que eu levasse, né? Essa fala, esse jeito dele para dentro da minha vida. E isso fez toda a diferença, porque maus momentos e bons momentos todos nós temos, e independente dos bons ou maus, eu sempre procurei levar esse lado otimista, esse lado de acreditar, de fé, de esperança, boas palavras, né? E o toque. Eu sempre procurei tocar nas pessoas, né? Ao contrário, eu fui recebendo também isso dentro de casa. Quando chegou a adolescência do meu filho, eu podia estar feliz do jeito que fosse dentro de casa, brincando, dando risada. Quando eu batia a porta do corredor, que ele estava chegando, parecia que vinha uma nuvenzinha preta em cima dele. Parecia que o tempo estava se fechando dentro de casa. Aí eu ia pro lado dele, oi, tudo bem, né? Como é que você tá? Como é que foi seu dia? Aí ele respondia para mim, foi bom. Tá, mas foi bom como? Aconteceu o que hoje? Você quer contar? Quer falar? Não, é igual todo dia, não tem diferença nenhuma.
Então meu filho, ele vinha assim com aquela nuvenzinha preta em cima da cabeça dele. E por mais que eu fazia oração, por mais que eu pedia a Deus, né, que livrasse ele daquela nuvenzinha preta ali, eu não consegui ver avanços, muitos avanços não. Agora, ele tá namorando faz um ano, né, com a Alice, e eu acompanho eles pelo Instagram, pela rede social, que ela me permite, porque ele não. E eu vejo assim que tem fotos que ele tá com um semblante leve, né, com aquele rosto suave, com aquele sorriso mais natural. Tem fotos que os dois estão assim que a gente vê claramente que ele tá feliz. E tem fotos que eu vejo ele já com aquele olhar meio perdido, meio triste, do tipo assim, ele tá do lado dela por uma certa obrigação, porque tá ali marcando o cartão, né? Isso, como mãe, me deixa preocupada, porque ele tem esses momentos assim de picos, né, de alegria e de tristeza, né, e ele não consegue chegar ao meio termo ainda. Eu, como mãe, eu sempre observei isso, tanto é que eu coloquei ele em tratamento psicológico por 2 vezes, as 2 vezes foi em vão, porque ele mal desabafava com o psicólogo, ele achava culpados para dor que não tinha muita justificativa, aparentemente não tinha muita justificativa, acho que eram dores que já trazia inclusive de outra encarnação, mal resolvidas. E a pessoa amargurada, ela acaba contaminando, assim como o alegre, o feliz, aquele que vibra, aquele que é criativo, aquele que está sempre movimentando energia boa, o contrário também ataca, o contrário também contamina. Então, de repente, no âmbito familiar, social, no trabalho, você vai para um ambiente onde tem pessoas carregadas, se você não se vigiar, você se contamina. A pessoa consegue levar para você também através do toque da palavra, do toque do exemplo, do toque de mão, do toque psicológico, do toque sentimental. A pessoa te contamina naquela amargura dela. Então, relacionamentos, a gente tem que estar sempre nessa vigilância, fazer sempre o melhor, aquele que está em volta que não estiver fazendo o melhor, a gente procura não se deixar contaminar, tenta trazer ele para nós, né? Tenta trazer ele para o lado bom. Eu tenho amigos que são hard, que é aquele tipo que, tudo bem com você? A pessoa já responde, tudo bem, mas, aí aquele mas você pode esperar, vai vir uma lista de coisa ruim que está acontecendo com ela. E aí esses amigos hard que eu tenho, eu procuro limpar, eu procuro conversar, jogar uma piada, trocar de assunto. Se eu vejo que dá para dar um conselho, um pitaco eu dou, se eu ver que não dá, eu jogo, sei lá, qualquer outro tipo de conversa para desvincular a amargura daquela pessoa ao meu dia, porque senão eu me contamino, aquilo ali toca em mim, e se tocar, impregna. Porque todo toque de um para o outro vai carregado de energia. O que nós temos enquanto espíritas, ficar vigilante, é que atrás de palavras, atrás de sentimentos, atrás de pensamentos, tem energia. Essa energia ela é carregada por fios condutores invisíveis, que nós não vemos aos nossos olhos físicos, mas que existem. Esses fios condutores energéticos é como se fosse essa energia canalizada através da hidrelétrica que passa por fiação, com fios condutores que vão chegar até a nossa casa e acender uma luz. Imagina, uma energia que vem lá da força das águas acende uma luz na nossa casa. Da mesma forma, uma energia de um ser humano, seja ela positiva ou negativa, através de fios condutores ela vai chegar no outro ser humano, acendendo a luzinha do outro ser humano ou apagando a luzinha do outro ser humano. Então nós temos essa questão, o nosso pensamento e o nosso sentimento, ele gera energias, é uma fonte inesgotável de energia. O que eu falar, o que eu fizer, o que eu sentir, o que eu pensar de bom vai chegar no outro e o contrário também. Então dentro dos relacionamentos nós temos que ter principalmente essa atenção. Que tipo de pensamento e sentimento que eu tenho? O que está chegando no outro? Porque quando chega no outro, os nossos pensamentos bons, por mais que ele esteja fechado, ele não queira aceitar, alguma coisinha respinga nele. Ele está com o guarda-chuva aberto, né? Então a gente joga um monte de bênçãos em cima dele. E aí não vai cair aquele monte de bênçãos, porque ele está com o guarda-chuvinha dele aberto. Ele está, né, na retaguarda, mas vai respingar.
E aí tem um ditado velho que diz, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai chegar um momento de amadurecimento desse ser, que ele vai falar assim, nossa, minha mãe sempre falava assim, a minha mãe sempre fazia assim, ai, aquele meu marido, ele sempre brincava comigo, tudo eu é que não aceitava. Então, vai chegar o dia do amadurecimento que a pessoa vai reconhecer de que ela ganhou, ela teve, ela é que não aceitou. E é aquele dia da consciência pesada, é aquele dia do eu comigo mesmo. É uma batalha que eu vou ter que vencer comigo. Vou falar, poxa, tive a oportunidade e não aproveitei. Então, o mais importante em todo o nosso relacionamento é a gente ter a consciência tranquila. Independente, né, de ter feito ou não o melhor, o importante é ter tentado fazer o melhor. Se a sua intenção foi de fazer a melhor, nós não vamos ser julgados por Deus ou pela espiritualidade maior pelo que realmente nós fizemos, mas sim pela intenção daquilo que nós fizemos. Se eu estou com o meu cônjuge e estou tentando fazer o melhor que eu posso por ele, por mais que não seja o melhor, aquela minha intenção de fazer o melhor é que eu vou ser julgada. A espiritualidade vai falar, não, ela é toda atrapalhada, fazer o quê? A Patrícia não fez o melhor, mas porque é atrapalhada, no coração dela não tem maldade, ela fez sem perceber. E tem coisas que não, né? No nosso relacionamento, hoje eu não vou fazer o café daquele traste, eu não quero saber, ele não me trouxe nada ontem, não trouxe um bombom, ele não me agrada em nada, eu vou fazer café para ele? Vou nada, coisa nenhuma. Ou seja, se a mulher já amanhece dessa forma, ela tem uma intenção, a amargura. Ela tem ali um sentimento ruim pelo marido, ela não quer, né? Então, quando nós agimos dessa forma, nós vamos ser julgados pela nossa intenção. Agora, se, eu vou fazer o café, né? Ele nem se importa se eu faço ou se eu não faço, ele toma rápido, vai embora, nem um beijo ele me dá, mas eu vou fazer um café sim. Ué, eu sou casada com ele, eu tenho que fazer alguma coisa para tentar melhorar o nosso relacionamento. Ou seja, mesmo sabendo que às vezes o resultado vai ser negativo, mas você está tentando fazer algo positivo, você vai ser julgado pelo teu coração de tentar fazer algo bom. Não pela obrigação, mas pela tentativa de realmente se dar bem com o teu cônjuge, de estar bem com ele. É isso. Relacionamento não tem receita, mas a gente tem um parâmetro. E o parâmetro é respeito, dedicação, criatividade, alegria, tentar o mais que pode viver em paz, em equilíbrio, em harmonia. Nós temos que ter o respeito perante a nossa própria vida, respeito perante o próximo que está convivendo com a gente. A mulher passa a se desrespeitar quando ela começa a cuidar de tantas coisas e deixa de se cuidar. O homem, quando ele tem o excesso de cuidado com ele, deixa o cuidado da casa, da família, da mulher, naquela coisa do egoísmo, da sua vaidade, está errando também. Então, tudo que é excesso faz mal. Tudo, tudo. Seja vaidade demais, né? Eu não tenho que me descuidar, mas eu também não tenho que ser vaidoso. Eu falei outro dia que o mínimo de vaidade que uma mulher tem, ela se apresentar, né? Bem vestida, né? Ela ter um rosto, um cabelo bem cuidado, alguma coisa assim nesse sentido, para se apresentar. Meu pai falava que o nosso rosto é o cartão de visita, né? É o cartão de apresentação. Então eu acho assim, tem mulher que se descuida tanto, como ele falou aqui, uma mulher que tinha 40 anos parecia ter 50. Porque, não sobra tempo. Tempo tem. A gente tem que organizar, a gente tem que ser disciplinado, tem que ter tempo para tudo, tá bom? Então, não temos que deixar que o relacionamento faça que a gente tenha um resto daquilo que nós fomos. Se a gente era alegre, a gente tem que permanecer alegre. Se a gente não era alegre, a gente tem que se tornar alegre. A vida é para isso, a vida é para ser bem vivida. Ela não é um castigo eterno, nós temos momentos ruins. Esses momentos ruins são as provas e expiações de acordo com o planeta que nós estamos e que nós vamos ter que passar até chegar numa regeneração, que não está tão longe assim, segundo a data limite do Chico, né? E de todos os estudiosos do Espiritismo. Em 2057 nós estamos aí atravessando de vez para essa questão da regeneração. Então não falta muito. Vamos ter um pouquinho mais de tolerância, de paciência, de dedicação com as nossas vidas, para que a gente possa ter esse mérito de viver num ambiente ainda melhor, de termos resultados positivos do nosso trabalho de hoje.
todo o empenho que a gente tiver hoje em relação às nossas vidas, em relação à vida do próximo, vai ter as consequências de viver num mundo melhor. Esse mundo melhor também vai refletir no nosso modo de ser e de viver. Nós também vamos ser bons, melhores do que hoje, nós também vamos ser mais felizes do que somos hoje e conviver com pessoas mais alegres. Mas nós temos que exercitar. É um exercício contínuo para que lá na frente dê bons resultados.